irmãos? Vamos ficar de pé para a gente iniciar nossa SEB. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o Senhor através da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando conosco, para que a gente possa continuar amando o Senhor através da sua palavra. Que a sua palavra seja aquela que ilumina os nossos passos, nossos caminhos, nossas decisões, Deus. Que ela seja tudo na nossa vida e que nós possamos conhecer o Senhor verdadeiramente através dela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Para hoje nós iremos falar sobre as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Uma introdução geral diz o seguinte: as duas cartas aos Tessalonicenses foram escritas pelo apóstolo Paulo em companhia de Silas e Timóteo. A primeira epístola foi escrita por volta do ano 50 e 51 depois de Cristo, quando Paulo estava em Corinto, durante sua segunda viagem missionária. A segunda carta foi escrita poucos meses depois. Ambas as cartas são dirigidas à jovem igreja em Tessalônica, capital da província romana da Macedônia. Essa cidade era um importante centro comercial e político, com intensa atividade religiosa pagã, inclusive com culto ao imperador. Por isso os cristãos ali enfrentavam perseguições e pressões culturais intensas. Paulo havia sido forçado a sair da cidade por causa de uma perseguição violenta, isso está em Atos 17, e por isso escreveu essas cartas para encorajar, esclarecer dúvidas doutrinárias e corrigir alguns erros que estavam surgindo, especialmente em relação à volta de Jesus. Aconteceu que em Atos, eu até escrevi aqui, mas já vou explicar isso. Paulo ele prega por 3 sábados em Tessalônica, dali surge essa jovem igreja e ele tem que fugir, porque começa a acontecer uma perseguição contra ele ali. Então a igreja, ela cresce sem esse auxílio de levar tempo de plantação para a igreja de Tessalônica. Então ela cresce saudável, glória a Deus, por conta da palavra de Deus, só que ela passa a ter dúvidas, principalmente quanto à volta de Jesus, quanto a algumas questões de casamento. Ele fala sobre escravo, ele fala sobre marido e mulher, essas questões de casamento. Se vocês lembrarem, a cultura romana toda tem no seu entorno o paganismo, tem no seu entorno as relações sexuais cultuais. Então essas dúvidas acabam ficando e é por isso que essas cartas são escritas, tá? O contexto da igreja de Tessalônica. A igreja nasceu em meio à perseguição. Paulo pregou ali durante 3 sábados, e muitos gregos e algumas mulheres influentes creram no evangelho. No entanto, a oposição dos judeus levou a uma revolta popular, obrigando Paulo e seus companheiros a sair da cidade. Mesmo assim, a igreja perseverou e sua fé se tornou conhecida em toda a região da Macedônia e Acaia. Por ser uma igreja jovem sob intensa perseguição, Paulo escreve com profundo carinho como um pai que deseja ver seus filhos firmes na fé. Então nós vamos seguir agora a primeira carta aos Tessalonicenses, entendendo esse contexto, e aí daí eu explico depois o contexto da segunda carta aos Tessalonicenses, tá? No capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses apresenta uma saudação e agradecimento pela fé, amor e esperança dos Tessalonicenses. Paulo elogia a maneira como eles acolheram o evangelho, apesar da perseguição, e como se tornaram exemplo para outros crentes. A questão da Macedônia, a Acaia, é isso. Eles, em meio à perseguição, ainda assim eles creram, se apegaram e estavam agora sendo referência para outras igrejas. Tá? No capítulo 2, Paulo defende seu ministério contra acusações maliciosas, explicando que pregou com sinceridade, sem buscar glória humana, tratando os crentes com ternura. Ele lembra da oposição que sofreu e expressa o desejo de voltar a vê-los. Então aqui, tudo que eu já trouxe para vocês no início, é o que está aqui nos primeiros 2 capítulos. A partir do 3º capítulo, Paulo mostra a preocupação pastoral. Ele havia enviado Timóteo para fortalecer e consolar a igreja, temendo que a perseguição tivesse abalado a fé deles. Ao saber que continuaram firmes, Paulo se alegra profundamente. Pensa nisso. Paulo funda essa igreja. Fica por pouco tempo, quase menos de um mês, e começa a pensar assim, pô, e esse povo agora? Sem ninguém. Ele envia Timóteo, e Timóteo manda carta para Paulo falando assim, eles estão top demais, estão muito bem. A perseguição não abalou eles continuam firmes na fé. Isso é a alegria de Paulo. No capítulo 4, Paulo exorta os crentes a progredirem em santidade, especialmente na área da pureza sexual. Lembra dos cultos? A grande maioria deles tinham as prostitutas pactuais, que eram mulheres que faziam rituais sexuais com as pessoas para os templos pagãos. Tá? Depois ele aborda a questão da vinda de Cristo.
Ele explica que os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro e que os vivos serão arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Aqui eu poderia alongar e falar sobre a volta de Jesus, mas nós vamos deixar mais para frente. O que Paulo deixa importante aqui é como isso se daria. Não quando, mas como, tá? E no capítulo 5, continua o tema da parousia. Parousia é a volta de Cristo, tá? Advertindo que o dia do Senhor virá como um ladrão. Os crentes, porém, são filhos da luz e devem estar vigilantes, vivendo com sobriedade. E Paulo encerra com exortações práticas e uma oração pela santificação dos crentes. Eu separei aqui alguns versículos-chave de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o resumo da tríade, o que a gente chama da tríade cristã, que é fé, esperança e amor. Aquilo que a gente lê em 1 Coríntios, ele está falando em Tessalonicenses também. Oi? Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, porquanto vos tornastes muito amado entre nós. Paulo demonstrando o amor que ele tinha para com os irmãos e para com o Evangelho. Eles estavam dispostos a perder a vida deles. Isso é interessante, porque Paulo teve que fugir, certo? Isso poderia deixar a impressão de que a vida de Paulo era mais importante do que a pregação do Evangelho. Não era. Para Paulo não era. Ele teve que fugir. Mas se tivesse que ficar, se Deus mandasse ele ficar ali para morrer, e se fosse para pregar o evangelho para os Tessalônicos, estava tudo bem. Isso é muito bacana. No capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que nos abstenhas da prostituição. É esse chamado à pureza. A gente lê o livro sobre a vontade de Deus, está aqui a vontade de Deus revelada. A vontade de Deus é a nossa santificação. No capítulo 4, ainda, versículo 16 e 17, diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Isso é um dos textos mais importantes sobre a segunda vinda de Jesus. Muito se fala sobre a segunda vinda de Jesus, mas sobre o dia, como irá acontecer, está aqui um dos paralelos de como vai ser, tá? E o último texto que eu quero citar é 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, que diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Esse aqui é o chamado à vigilância. Como o Senhor vai vir, que nós estejamos vigilantes. Eu já falei aqui em algumas outras SEBs sobre a importância da volta de Jesus para o cristianismo. Se Jesus não vai voltar, a gente não tem muita esperança, não. A esperança é de que ele leva todo mundo embora quando a gente morrer, e aqui vai ficando cada vez mais uma porcaria atrás de uma porcaria, porque sem cristão aqui, como nós somos sal e luz, isso aqui só piora, né? Mas um dos pilares da fé cristã é a volta de Jesus. E é importante nós, como cristãos, vivermos na certeza e esperança de que ele vai voltar. Por quê? Porque se nós não temos essa certeza e esperança de que ele vai voltar, a gente vive de forma desordenada. A gente não tem pelo que vigiar. A nossa preocupação seria só a morte. E a morte não é o fim para o cristão. A volta de Jesus é quando tudo isso aqui vai ser redimido. É quando tudo isso aqui vai fazer sentido. Hoje é uma confusão. Hoje a morte é um negócio que nos entristece, nos faz muito mal, dor, sofrimento, a forma com que o mundo está. Alguns falam que está piorando, outros falam que vai melhorar. Então, como que a gente sabe tudo isso? Quando Jesus voltar, as coisas vão ser resolvidas. É o fim da história, é o viveram felizes para sempre. É isso que o cristão deve ansiar. E se nós, no tempo de hoje, estamos negligenciando, ou estivermos negligenciando a volta de Cristo, é muito provável que a gente não consiga se manter firme. O que mantém o cristão firme é a ideia de que o Deus que veio e morreu vai voltar. Amém? E aí, eu quero responder, antes de passar para a segunda carta, por que de uma segunda carta? Paulo envia essa carta aos Tessalonicenses e a carta tem um efeito. Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, porque após enviar a primeira, surgiram desafios e confusões na igreja que exigiam uma resposta adicional e mais direta. O primeiro desafio foi a correção de uma confusão sobre a volta de Jesus.
Paulo fala sobre a volta de Jesus. Isso dá o quê? Confusão. Na primeira carta, Paulo ensina sobre a parousia, que é a volta de Jesus. Mas alguns interpretaram mal suas palavras. Alguns membros da igreja pensaram que o dia do Senhor já havia chegado. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. O povo não entendeu. O povo achou assim, é mesmo? Então aconteceu já, ué. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2, mais fácil, né? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, supostamente enviadas por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Daqui a gente tira pelo menos duas lições. Primeiro, uma carta falsa foi enviada aos Tessalonicenses depois da primeira carta. Provavelmente alguém escreveu em nome de Paulo, causando confusão entre a igreja. E a ideia de que as pessoas acharam que Jesus já tinha chegado, ou ia chegar. Deu muito problema isso aqui, tá? Possivelmente por causa dessa carta falsa atribuída a Paulo. Isso gerou ansiedade e confusão escatológica, que exigiu esclarecimento. Segundo, a advertência contra a ociosidade. Devido à falsa ideia de que o fim estava muito próximo, alguns crentes pararam de trabalhar e começaram a viver de forma irresponsável e ociosa, esperando a volta de Cristo a qualquer momento. Paulo então os exorta a trabalhar e viver de forma digna até o retorno de Cristo. 2 Tessalonicenses ainda, agora o capítulo 3, versículo 11. Vou ler o 11 e o 2. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. E a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. É de 2 Tessalonicenses que tem o termo, o versículo que diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Por quê? Porque o povo parou de trabalhar, vendeu as propriedades, falou, Jesus está voltando mesmo, eu não vou precisar disso aqui. Só que enquanto ele não voltava, as pessoas foram vivendo de forma desordenada. Isso é um problema. Muito parecido com o que aconteceu com os adventistas, muito parecido. A ideia de que a conta foi feita e Jesus volta semana que vem, aí todo mundo vende tudo e fica em cima das casas esperando Jesus voltar e ele não volta. Aí o cara fala, não, errei o cálculo, é daqui a tantos anos, e aí o pessoal faz de novo, vende tudo e Jesus não volta. Gente, vai achando que essa heresia é coisa nova. Nada de novo debaixo do sol. Terceiro, reforçar a perseverança diante da perseguição. A igreja continuava a enfrentar perseguição e sofrimento. Paulo escreve para encorajá-los, lembrando que Deus é justo e trará alívio aos crentes e juízo aos que os oprimem. 2 Tessalonicenses, mas aí nós vamos voltar agora no capítulo 1. Vamos ler do 4 ao 10. Diz assim, portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelos quais também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem, e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado por seus santos e admirado por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Isso é importante, tá? A igreja de Tessalônica estava passando por grande perseguição. E Paulo falou sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque esse é o nosso alívio. Aqui não existe promessa de que a perseguição ia acabar. Não, vocês podem ficar despreocupados, porque Deus tem o melhor para vocês, tudo vai dar certo, daqui a pouco essa perseguição acaba, todo mundo vai ganhar casa, carro, vamos ganhar vários brindes, vários prêmios em dinheiro,
Não, nada disso. A ideia é que suportem, porque ainda que isso não acabe aqui, Jesus vai voltar. É Ele que vai trazer alento para vocês. É Ele que vai resolver os problemas. Hoje muito se promete sobre a vitória, o milagre. Mas o maior milagre, a maior vitória é a salvação. Se no fim você for salvo, não interessa quantos braços você teve. Não interessa se você estava doente ou não. Não interessa o dinheiro que você tem. Não interessa. Se aquela questão da justiça foi ou não resolvida. Não interessa. Não interessa. Jesus volta amanhã? Não interessa. É a mesma coisa a morte. Se a morte acontece amanhã para nós, interessa o que você fez hoje? Não. O que você deixou de fazer? Também não. Então, a preocupação nossa não é que Jesus vai vir agora, resolver nossos problemas agora. É que mesmo que agora nossos problemas não sejam resolvidos, um dia eles serão. Um dia eles serão. Eu lembro muito, quando eu estou lendo Tessalonicenses, de um texto do John Piper sobre os moravianos, falando sobre missões e tudo mais, e contam uma história, a dos moravianos, e mais uma história, de um grupo que foi pregar um grupo de jovens que foi pregar para uma tribo canibal. E eles nunca mais voltaram. E o John Piper, ele prossegue no texto dizendo que Deus os livrou. E aí ele pergunta assim, e aí ele fala assim, você deve estar se perguntando, como Deus os livrou? E a resposta do John Piper é, Ele os livrou de uma vida ociosa, Ele os livrou de uma vida sem dedicação ao Senhor, Ele os livrou de uma vida voltada para os bens materiais. Deus os livrou. Esses homens provavelmente foram até essa ilha e morreram por causa de Cristo. E Deus livrou eles. A gente esquece que na nossa oração, isso pode ser muito chocante para alguns, tá? Mas na oração de que Deus cure o enfermo, se o enfermo morre em Cristo, ele está curado. Essa é a verdade. Deus atendeu a oração. Não existe morte, não existe choro, tristeza e dor lá, não. Essa é a verdade. Então, Deus sabe o melhor para nós. E a resposta dos nossos problemas é Ele, a volta dEle, estarmos com Ele. Amém? Isso não quer dizer que Ele não possa fazer aqui, mas que a nossa esperança tem que ser Ele, não o que Ele pode fazer aqui. Tá? E para finalizar, Paulo quer confirmar também a autenticidade da carta. Na segunda carta, Paulo faz questão de escrever com sua própria mão. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 3, 17. Na saudação final ele diz o seguinte: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. Para nós não faz o menor sentido. Tá, por que você escreveu do próprio punho? É bem simples. Muitas das outras cartas foram escritas por alguém, ditadas por Paulo. Nessa que ele faz questão de finalizar o próprio punho, primeiro, para demonstrar o amor dele por aquele povo, não que nas outras não tivessem, e para demonstrar que essa é uma carta dele. Lembra que eles passaram por uma carta falsa? Então, essa é a carta dele. O que mostra sua preocupação em distinguir sua mensagem das falsas cartas que circulavam em seu nome. Em resumo, a segunda carta foi uma resposta pastoral a erros doutrinários e problemas práticos que surgiram após a primeira, com o objetivo de proteger a fé da igreja e guiá-la na verdade. E aí a gente vai capítulo por capítulo agora na estrutura da carta de 2 Tessalonicenses. Tá? O capítulo 1 começa com o encorajamento diante da tribulação. Paulo lembra que Deus é justo e trará retribuição àqueles que afligirem os crentes, enquanto dará descanso eterno aos que permanecem fiéis. A vinda de Cristo será gloriosa e trará juízo final. Gente, isso daqui, a gente não vai conversar sobre escatologia. Isso aqui quebra muita coisa. Essa ideia de um juízo final que não é final. Primeiro fulano desaparece. E depois vem fulano. E depois acontece tal coisa. Não, gente, o juízo é final. Quando ele aparecer nos ares, acabou. Acabou. Os mortos ressuscitam, nós subiremos ao Pai, com um corpo glorificado. Enquanto Jesus desce, chegando aqui embaixo, céus e terra, novos céus e nova terra para os cristãos. E os descrentes estão no lago de fogo. O juízo é final. No capítulo 2, Paulo corrige uma falsa ideia de que o dia do Senhor já havia chegado. Ele afirma que isso só acontecerá após a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Uma figura de oposição a Deus. Esse personagem será destruído pelo Senhor na sua vinda. O capítulo 3 trata da vida prática.
Paulo repreende alguns que estavam vivendo de forma ociosa, esperando o fim dos tempos de maneira irresponsável. Ele insiste que o trabalho é parte da vida cristã e um testemunho diante dos outros. E encerra com conselhos pastorais e sua bênção. E aqui eu separei alguns textos também, chaves de 2 Tessalonicenses. Capítulo... Oi. Verdade. Verdade. Não, porque às vezes tem pessoa, não é que eu estou julgando, não. Que vem para a igreja só para receber, não quer trabalhar, não. É difícil, né? Ele acha que não quer trabalhar mais, que a igreja não ia a cabeça. E Paulo desceu o cajado. Esse cajado. E pelo que está na carta, parece que o pessoal da época não só parou de trabalhar, né? Mas ficava um na casa do outro. Tititi. Aí é difícil. Essa carta é difícil mesmo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 6 e 7 diz: é justo para com Deus que ele dê em tribulação os que vos atribulam e aos outros alívio quando no céu se manifestar o Senhor Jesus. Ou seja, o juízo de Deus virá sobre aqueles que vão contra o reino de Deus. Simples assim. E existe consolo para aqueles que estão no meio de nós. No capítulo 2, versículos 3 e 4, diz o seguinte: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Isso aqui é a introdução ao ensino sobre esse homem da iniquidade, que eu vou falar um pouco mais na frente, tá? Mas, alguns vão dizer que é o Papa, alguns vão dizer que é... Enfim, eu vou chegar lá. Capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. O encorajamento, a fidelidade à doutrina. No capítulo 3, versículo 10, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Tá tudo bem, você pode até não querer trabalhar, mas aí você não come também. É isso aí. E... capítulo 3, versículo 16, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. É muito interessante como Paulo usa o termo paz para um povo que está passando por tribulação. Por isso que é bom o panorama bíblico, para a gente entender o contexto. O Deus da paz vos dê paz. Que paz? Que paz? Se Paulo promete, olha para você ver, você está passando por uma tribulação na sua vida. A Bíblia promete que essa tribulação vai ser resolvida no juízo. Ela não promete agora. E, ao mesmo tempo, ela diz para que você tenha paz. Paulo e a palavra de Deus ignoram o problema. Ignoram. Vocês estão passando por tribulação e tudo mais. Persiste. E tenham paz. Que Deus os dê paz. Paz independente da circunstância. Paz independente do problema passar ou não. Paz. Se Deus é um Deus de paz, nós deveremos viver em paz. Muito legal, né? Agora eu vou falar sobre os dois temas principais. Eu citei aqui a parousia e o homem da iniquidade. A parousia é um termo que remete à volta de Jesus, tá? Parousia é um dos temas centrais das duas cartas. A palavra vem do grego, que significa vinda ou presença. No contexto do Novo Testamento, refere-se especificamente à segunda vinda de Jesus. Para Paulo, a parousia é uma esperança consoladora para os crentes que enfrentam o sofrimento, pois anuncia a vitória final de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo de Deus sobre o mal. Isso é muito interessante, porque a parousia ela fala da volta de Jesus como resolução dos problemas. Por quê? Porque se hoje você tem uma doença e Jesus te cura, amanhã você pode ter outra doença. Agora, no juízo, acabou a doença. Não tem doença mais. A importância da parousia é isso. A importância da volta de Cristo é exatamente essa. Essa é a esperança do cristão. Porque acabou o sofrimento. Quando nós estamos em algum período de dificuldade, é óbvio que nós rogamos ao Senhor para que aquele período acabe. E ponto. A gente precisa orar por isso. Mas a gente não pode esquecer que esse período pode voltar. Um câncer volta. Uma decepção de uma amizade que foi embora acontece de novo, e de novo, e de novo. As coisas continuam dando certo e continuam dando errado. Aquele que vê a vida de forma pessimista não está tão errado, não. E aquele que vê de forma otimista também não está errado, não. Só que a resolução para o crente, final, a grande esperança é a volta de Jesus. Porque aí acabou. Acabou. Cadê a morte? Tem mais. Cadê a tristeza? Não tem mais. Se você era doente, você era.
Se você não tinha um membro, você não tinha. Se você era uma pessoa triste, você era. Tudo passou. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Amém? Legal, né? A volta de Cristo será visível, gloriosa e transformadora. Esse trem de arrebatamento secreto é balela, tá? Os crentes mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todos estarão para sempre com o Senhor. A expectativa da parousia não deve levar à especulação, mas à vigilância, santidade e trabalho diligente. Já que ele vai voltar, trabalha. Não para, não. Por quê? Porque Jesus quer voltar, e enquanto ele voltar, ele precisa nos encontrar trabalhando. Trabalhando. Eu costumo brincar com os meninos, eu falava muito isso com os amigos meus, que a caminhada da fé é uma estrada longa, e lá na frente tem um alvo gigantesco. E tem um timer que você não está vendo, você não sabe se está 1 hora, você sabe que ele está retrocedendo, que ele está acabando, ele está quase chegando a zero. Você precisa correr. Correr para que quando Jesus voltar, você esteja com a mão nesse alvo. Ah, mas e se ele voltar e eu ainda não estiver com a mão no alvo? Pelo menos você estava correndo. Correndo. A gente não pode parar. Você não pode parar no seu tempo de oração. Você não pode parar no seu tempo de leitura da palavra, no seu conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. É simples assim. A gente não pode só conhecer, entendi, tá bom. Vocês querem um bom exemplo disso? A Santa Ceia. A Santa Ceia não salva. Não salva. A Santa Ceia não salva ninguém. Ninguém. E eu tenho certeza que muitas pessoas, depois de descobrir que a Santa Ceia não salva, não dão o devido valor à Santa Ceia. Já que não salva, gente, igreja nenhuma salva. Já que não salva, está tudo bem, eu falto, não tem problema. Entende? As pessoas, elas gostam de ser práticas. Eu vou ler o quê? Eu vou ler um texto que fala sobre a genealogia, ou um texto do Café com Deus Pai, que vai falar exatamente o que eu estou querendo ouvir. É melhor eu ler o Café com Deus Pai do que eu ficar lendo toda a genealogia. Só que sem a genealogia, você não sabe de onde veio seu menino, seu rei, seu senhor. Você não sabe o milagre que é 5 mulheres que estão na genealogia de Jesus, as únicas 5, passaram por os maiores perrengues da face da terra. Nós temos uma prostituta ali, nós temos Tamar, a prostituta pactual ali, nós temos Raabe. Gente, tanto de coisa que acontece ali, não é genealogia. É a genealogia que mostra para o judeu que Jesus é o Messias prometido. Tem que vir da linhagem de Davi, e ele veio. Fugir do Café com Deus Pai, gente, pelo amor de Deus. Outro tema importante é o homem da iniquidade, mencionado em 2 Tessalonicenses 2. Ele é descrito como alguém que se opõe a Deus, exalta-se como se fosse Deus. Primeiro, se opõe a Deus, é contra Deus, certo? Segundo, ele se exalta como se fosse Deus e se assenta no templo de Deus. Lembre-se que em Tessalônica existia o culto ao imperador. Paulo provavelmente estava falando desse imperador. E o que ele estava dizendo? Que quando Jesus voltasse, Jesus ia voltar depois que esse cara fosse tomado fora, fosse morto. Essas coisas precisariam acontecer. Provavelmente Paulo está falando disso, tá? Há diferentes interpretações na tradição reformada sobre quem é esse personagem. Muitos reformadores, como Calvino, identificaram o homem da iniquidade como sistema papal, considerando uma expressão institucional de apostasia. Isso é uma realidade. A Igreja Católica é apóstata. É uma igreja que nega a fé. E o Papa se coloca como vicário filho de Deus, como aquele que é a representação de Jesus na terra. Esse é o homem da iniquidade. Esse é o homem da iniquidade. Mas ele não é o único não, tá, gente? Não é o único não. Outros veem essa figura como um indivíduo real, um anticristo escatológico que surgirá antes da volta de Cristo. Há ainda uma interpretação que o entende como uma personificação de todas as forças contrárias ao Evangelho ao longo da história, culminando em uma grande apostasia final. De novo, a minha visão hoje é que provavelmente o homem da iniquidade é o imperador da época, tá? A ideia de anticristo não está em Apocalipse, não tem o termo anticristo em Apocalipse. E ao final das cartas, quando tem se falado sobre o homem da iniquidade, o espírito do anticristo, não fala de uma pessoa só. Está falando de um sistema de governo. Todo aquele que é contra o Senhor, ele já tem o espírito do anticristo. Então, é o Papa? É também. É Valdomiro.
Ele é o cabeça da igreja católica. Ele está lá, ele é uma das cabeças da serpente. É Valdomiro Santiago? É também. É David Leonardo? É também. Para finalizar, irmãos, eu queria deixar aqui uma aplicação das cartas para a igreja atual. As cartas aos Tessalonicenses continuam extremamente relevantes. Elas nos lembram que viver a fé cristã envolve enfrentar oposição, mas também que a esperança da volta de Cristo nos fortalece. A vigilância, a santidade e a dedicação ao trabalho são marcas do crente que aguarda o Senhor. Devemos também estar alertas contra falsas doutrinas e sistemas religiosos que usurpam a autoridade de Cristo, mantendo-nos firmes na doutrina dos apóstolos. Que essa presença nos anime a viver de forma santa, esperando não com medo, mas com alegria o glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Que a barulheira já começou. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, soberano Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, Deus. Que o Senhor possa continuar nos dando reverência a ela e nos ensinando que o único caminho para nos chegarmos ao Senhor é através dela. Obrigado por estar nos ensinando, por estar nos livrando de heresias e por nos ensinar também, Deus, a viver entendendo que talvez nós não tenhamos descanso aqui, mas o nosso descanso é o Senhor. Em teu nome eu oro, amém e amém.